Há muitos anos, viver com HIV deixou de ser uma sentença de morte. A evolução dos tratamentos e os protocolos para o enfrentamento da doença diminuíram a percepção de risco. Entre 2020 e 2022, os casos de HIV aumentaram 17,2%, sendo que 23,4% dos casos acontecem entre jovens de 15 a 24 anos. Muitos dos estudos para o desenvolvimento de vacinas fracassaram e não há perspectiva de aprovação de imunizante a curto e médio prazo. Quem nos traz mais informações é o coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime Barbosa. Na verdade, a gente pode dizer que houve uma revolução completa no tratamento e também na prevenção contra o HIV. Se antes, entre 1981 até o começo dos anos 2000, o HIV/AIDS era uma sentença de morte, uma doença fatal, hoje, em 2024, nós podemos dizer que conviver com o HIV é algo muito próximo de uma vida completamente normal, graças à efetividade, graças à potência e à barreira genética e o tratamento antirretroviral, as medicações contra o HIV, conseguem garantir quase a totalidade das pessoas que fazem uso dessa medicação. Então, a expectativa de vida hoje de uma pessoa vivendo com HIV em tratamento regular, alcançando o objetivo que é a tal da carga viral indetectável, é a mesma da população em geral. E ainda, Joyce, com mais um benefício. Essas pessoas que alcançam a carga viral indetectável também não transmitem o vírus, ou seja, indetectável é igual a intransmissível. Então, os grandes dois problemas da infecção pelo HIV que existiam lá no passado, que era a grande taxa de mortes e a transmissão do vírus, hoje com o tratamento estão resolvidos. E os jovens têm a maior taxa de infecção por HIV no Brasil, correto? E as informações também hoje são mais difundidas, são de maior acesso para toda a população, inclusive os jovens. Por que isso acontece, então? Então, Joyce, veja o paradoxo. Na fala anterior, eu falei dos avanços do tratamento e como a gente consegue, hoje em dia, transformar uma doença que já foi uma sentença de morte numa condição completamente possível de se conviver. Porém, infelizmente, essa mensagem chegou de forma inadequada a muitas populações, principalmente aos jovens, que deixaram de ter aquela percepção de risco. Ainda que nós tenhamos tratamentos avançados, viver com o HIV durante a vida toda significa tomar medicações, eventuais eventos adversos e o pior, infelizmente algo que a ciência não conseguiu combater ainda foi o estigma e o preconceito que as pessoas com HIV vivem, infelizmente. A forma de prevenção mais popular, mais conhecida, é o uso do preservativo externo ou interno e existe uma baixíssima adesão ao uso da camisinha, e principalmente pelos jovens. Mais de 97% dos jovens concordam que a camisinha é a melhor forma de se prevenir contra o HIV e outras ISTs, mas apenas 40% fazem uso do preservativo interno ou externo quando fazem sexo com parceiros casuais, nem falando de parceiro fixo, falando de parceiro casual. E existem outras formas de prevenção hoje em dia. Nós temos a profilaxia pré-exposição oral, um comprimido, todos os dias garante que você não vá se infectar pelo HIV, porém a adesão a essa profilaxia ainda é muito baixa, apesar de nós termos essa medicação disponível no SUS. Nós temos a profilaxia pós-exposição, que é aquela situação em que você acaba tendo um sexo casual desprotegido, sem o uso do preservativo. Você tem até 72 horas para procurar uma unidade de saúde e receber 2 comprimidos que você vai usar durante 28 dias e que também vão zerar a chance de você se infectar pelo HIV. Então veja, Joyce, quantas ferramentas nós temos de prevenção e que estão mal utilizadas. Sabe por quê? A cada hora, 5 novas pessoas se infectam pelo HIV aqui no Brasil. Então, apesar de todas essas técnicas de prevenção que nós temos, elas são ainda subutilizadas, mal utilizadas pela população, muitas vezes por conta de falta de campanhas de divulgação,
E esse é um dos objetivos aqui da Sociedade Brasileira de Infectologia com essa campanha HIV/AIDS, lembrar para jamais esquecer. É isso que eu te pergunto agora, sobre como essa campanha vai funcionar e quais são os principais objetivos. Essa campanha, Joyce, ela é composta de 4 mini documentários que vão para as mídias sociais, vão para televisão, YouTube, e elas mostram principalmente 4 momentos que nós vivemos, né? Desde aquela época em que o HIV não tinha tratamento e que era realmente algo parecido com uma sentença de morte, e depois mostrando como isso mudou completamente, como existem essas técnicas de prevenção que eu acabei de comentar, com PrEP oral, as PrEPs injetáveis, né? Muito provavelmente daqui a pouco tempo, no ano que vem, o Brasil já vai contar com uma injeção a cada 8 semanas para se prevenir contra o HIV. E uma mensagem muito clara: o HIV/AIDS ainda está aqui. Como eu disse, a cada hora, 5 novas pessoas se infectam pelo HIV no Brasil. A cada 48 minutos, uma pessoa morre de AIDS no Brasil. Então, ainda que nós tenhamos avanços imensos em relação ao tratamento e à profilaxia, à prevenção, ainda utilizamos muito mal as ferramentas que temos. E a campanha vem nesse sentido, de conscientizar. Nós precisamos usar melhor as ferramentas de prevenção, quer seja o preservativo, quer seja a PrEP ou a PEP, e também melhorar o diagnóstico, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam não fazendo teste e descobrem a doença tarde demais, já com ela avançada, que é o nome de AIDS, né? Então, HIV avançado significa a fase de AIDS. E por isso essa taxa tão alta de óbitos que a gente tem no Brasil. Por ano, cerca de 11 mil pessoas ainda morrem de AIDS no Brasil, o que dá uma morte a cada 48 minutos. O Jornal da Tarde termina aqui. Ó,